Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que coisa boa estar aqui novamente com vocês, nesse dia onde a gente vai ler um pouquinho da palavra do nosso eterno Deus, vai dar o nosso entendimento àquelas coisas que Deus falou ao nosso coração, e isso é tão importante para nós. Muito obrigado por abrir a sua casa, a sua família, para ouvir os nossos comentários. Espero que isso realmente alcance o teu coração, o coração dos teus familiares. Eu sou o Alex Strabotniak, Alexandre Strabotniak, e nós estamos aqui com a nossa querida, amada amiga e companheira Zilda Zivian. Shabbat Shalom, Zilda. Shabbat Shalom! Que maravilha ter essa oportunidade de apresentar outra paraxá, né? Que os nossos espectadores eles possam discernir, né, o conteúdo dessa paraxá através do que a gente estudou e vai apresentar para vocês. Isso aí, Zilda, muito obrigado. E nós estamos aqui na paraxá Vaikra. Vaikra e chamou. Isso é em Levítico 1:1 até 5:26, na Bíblia judaica, na Bíblia cristã, ela vai até os 6:7. A Haftará é Isaías 43:21 até 44:23. O Brit Hadashah, Hebreus 10:1 a 18. E Tefilim, Salmos 50. Maravilhoso esse salmo, nós vamos chegar nele também. Agora, uma coisa interessante, né? Na Torá, normalmente a primeira palavra de cada um dos livros é a palavra que é usada para dar título na própria Torá, né? Começa com Bereshit, lembra? Que é no princípio, que mostra a criação do mundo e que mostra como Deus formou um povo, que é o povo de Israel. Na segunda paraxá, que é Shemot, são nomes, e é o Êxodo, mostra a trajetória desse povo saindo daquele cativeiro que foi o Egito e veio para um lugar meio inóspito, né? Veio para o deserto. E a gente sabe que caminharam 40 anos no deserto. E agora nós estamos em Vaikra, em Levítico, e Vaikra e chamou. E chamou começa assim, né? Chamou o Eterno a Moisés. Esse é o versículo primeiro do capítulo 1 de Vaikra. Então, o Eterno chamou a Moisés. O Eterno queria falar alguma coisa muito especial, não só a Moisés, mas ao povo inteiro de Israel. Se você lembrar bem, o que aconteceu? No Gan Eden, o povo, Adão e Eva, perderam aquele privilégio que tinham de se comunicar com Deus. Ou seja, ficaram distantes. Eles pisaram na bola e Deus não podia admitir isso. Deus amava eles, mas não amava o que eles faziam. Mas Deus continuou na obra dele, de formação do povo e assim por diante, e agora chegou nesse ponto. E Deus falou assim: bom, eu quero agora arrumar um jeito de que estas pessoas, esse povo que eu formei, não foi Moisés, não foi Abraão, não foi nada disso, o povo que eu formei, eu quero que ele se aproxime de mim. E a palavra que ele usa para dizer a aproximação chama corban. O sacrifício, o sinônimo dele é aproximação. Deus está arrumando um jeito para que o povo de Israel se aproxime dele novamente, possa se aproximar com segurança de que ele vai estar ouvindo. Isso é uma coisa boa, não é?
E tem que ser, então, uma maneira aceitável também para o lado de Deus, quer dizer, tranquila, digamos assim, para o lado do ser humano, para o lado do povo, mas aceitável para o lado de Deus. E isso é o sacrifício, né? Então, ele começa, nós temos aqui em Vaikra, nos primeiros 5 capítulos, nós temos 5 tipos diferentes de sacrifício. O primeiro deles é assim, ele diz, quando algum de vós trouxer oferta ao Eterno, trará, estou resumindo, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Eterno. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. E os sacerdotes apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar. Ou seja, a maneira de nos aproximarmos de Deus naquela ocasião, na ocasião que estávamos no deserto, que o povo estava no deserto, seria através de um sacrifício de um animal que tinha que ser puro, não podia ter defeito. Deus é perfeito, então ele quer as coisas perfeitas. E o sacrifício que seria feito, o sangue que seria derramado, o sangue do animal que seria derramado, a imposição de mãos sobre a cabeça do animal, como se transferindo para o animal a penalidade, com o sacrifício do sangue, isso dava o perdão. Isso trazia a aproximação a Deus. Era como se fosse pago um resgate, um kippur, pelo povo. Isso acontece no Vaikra, capítulo 1. No Vaikra, capítulo 2, ele já fala de um outro tipo de sacrifício. Ele fala de oferta de manjares ao Eterno. A sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado dessa flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, vai pegar isso e os queimará como porção memorial sobre o altar. Tipo assim, eu estou fazendo um agradecimento e eu estou querendo que, olha, Deus, lembra de mim, eu estou trazendo algo para você. É oferta queimada de aroma agradável ao Eterno. E uma coisa interessante, aqui aparece a remuneração dos sacerdotes, porque os sacerdotes é que seriam os intermediários sempre, né? O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Eterno. Ou seja, Deus está provendo a maneira de pagar o resgate pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, mas, ao mesmo tempo, ele está remunerando os sacerdotes que estão se expondo perante Deus, né? Vocês lembram que o povo falou assim, eu não quero falar direto com Deus, eu quero algum intermediário, né? E o sacerdote exatamente é esse intermediário. E como intermediário, ele merece algum salário nessa história, né? No versículo 11 do capítulo 2, ele fala assim, nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Eterno se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Eterno. Fermento, nós já sabemos de outras paraxás, que ele representa o pecado. Então, eu não posso fazer uma oferta com o pecado lá dentro. Eu faço a oferta com o pecador, mas não com o pecado lá dentro. Isso é uma coisa interessante. E também ele fala, trareis ao Eterno por oferta das primícias. Então, muitas vezes, a primeira colheita que você tem, você traz essa oferta de manjares a Deus. Eu estou oferecendo a Deus em gratidão esses manjares, essas benesses que o Senhor me deu. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. Ah, que coisa interessante. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus,
em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. A gente sabe, gente, que o sal, primeiro ele dá sabor, né? Eu não gosto de comer comida sem sal. Possivelmente a maioria de vocês, a Zilda também não deve gostar de comida sem sal, mas ele também serve para preservação. E como ele está falando sal da aliança do teu Deus, ele está servindo como preservação da aliança que Deus fez com o povo de Israel. E mais na frente, sei lá, 1500 anos depois, quando Yeshua estava sobre a terra ensinando as pessoas e mostrando às pessoas o que se devia esperar, ele faz um pouquinho mais, né? Em Mateus 5,13, ele fala assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, nós que acreditamos no nosso Deus e que queremos servir o nosso eterno Deus, nós somos o sal da terra. Nós somos o que dá o sabor para a vida das pessoas à nossa volta. Muitas vezes as pessoas estão distantes. Nós é que damos esse sabor para a vida. Ai, ai. Zilda, que coisa, né? Eu sou salgado, você é salgada, e a gente tem uma função importante. Naquele tempo era o sacrifício, mas hoje nós temos uma função importante, você não acha? É muito importante, né? E essa paraxá, ela realmente remete para que entendermos a importância do povo de Deus, não é? Porque em Isaías 43, 21, ele diz o seguinte: ao povo que formei para mim, mesmo a fim de que, para quê? Para que proclamasse o meu louvor. E em Salmo 50, Terrilim 50, é tremendo, porque ele pede para ajuntar os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. Então, o Senhor, ele está sempre nos lembrando, não é? Que há um propósito nas nossas vidas, há um chamado para nossas vidas, e a maneira e por que nós temos que nos apresentarmos a Ele. Nós temos que nos apresentar de maneira limpa, né? Organizada, sem pecado, não é? Para o Senhor. Senão não tem como nós nos apresentarmos de qualquer jeito, de qualquer maneira, não é? Isso não agrada a Deus, porque o propósito maior de quando Ele nos chama, não é? É para que ofereçamos a Deus, nos ofereçamos a Deus em sacrifício a sua gratidão, né? E possamos cumprir os votos para com o Altíssimo. Isso fala em Salmo 50 e ele reforça no 23. Quem me oferecer sua gratidão como sacrifício, ele honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Então, o que o Senhor quer? Que nós andemos de maneira reta, correta, com uma vida organizada, com uma vida decente, e com vestes limpas na presença do Senhor, porque nós entrando na presença dele, nós temos que nos apresentar como pessoas gratas a ele. O sacrifício está em andar segundo a vontade do Senhor. Então, é um grande desafio. Essa paraxá, ela é maravilhosa. Ela nos remete, não é? O entendimento da aliança, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A maneira, e nós temos que nos manter, porque para nós preservarmos esse relacionamento salgado, sempre elevada, de maneira a adequarmos na presença do Senhor. É isso mesmo. Correto, Alex? Sem dúvida. E você falou uma coisa muito interessante, né? Lá no Salmo 50, no versículo
14, ele fala assim: oferece a Deus sacrifício de ação de graças. Ou seja, esse é o nosso sacrifício do dia de hoje. Eu não preciso mais estar fazendo o sacrifício de sangue lá de trás, né? Eu preciso estar me oferecendo, procurando ter a gratidão. Mas ele continua, na verdade, nos próximos capítulos, com mais três tipos de sacrifício. Eu gostaria de ressaltar dois. No capítulo 4, ele fala pecar por ignorância, ou seja, pisar na bola sem saber. A gente faz isso, eu faço isso. O duro é quando eu sei e eu piso na bola. Isso é pior ainda, tá certo? Mas eu cometi um pecado, eu só percebi depois, né? E aí, novamente, tem que ser feita uma oferta pedindo o perdão. E nessa oferta, lá no versículo 31, ele diz assim: tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, o sacerdote o queimará sobre o altar com aroma agradável, eterno, e o sacerdote fará expiação pela pessoa e será perdoado. Novamente, o sacerdote é o intermediário para fazer expiação, para pagar o preço. Quer dizer, é Deus que aceita o pagamento, mas é o sacerdote que oferece em nome da pessoa que está pedindo. E no capítulo 5, essa é algo gritante e exige uma ação seríssima nossa. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. O mundo está cheio de coisa errada. Nós temos a obrigação de apontar as coisas erradas que são feitas. Tem tanta coisa errada sendo feita, tem morte, tem fazendo maldade com pessoas, tem costumes errados, tem tanta coisa errada e nós temos que apontar. Não é deixar barato, não, como a gente fala. Temos que apontar. Ele também fala assim, se no versículo 2 ele fala tocar em alguma coisa imunda, tocar a imundícia de um homem, no versículo 3, jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, nós não devemos estar jurando também. Então, essas coisas a gente tem que, primeiro, não pode fazer, e segundo, se a gente percebe alguém fazendo, fica terrível, né? Fica terrível. A gente tem a obrigação de fazer isso, de apontar isso. Em Isaías é fantástico também, Isaías 44, ele fala assim: lembra-te destas coisas, ó Jacó, Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei. Tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Ou seja, se eu não me voltar ao Senhor, nada disso adianta. Deus dá esse perdão quando eu vou de coração, como quando eles iam de coração fazer esse sacrifício, Deus trazia o perdão. Se faziam por rotina, sinceramente, eu duvido que Deus tenha trazido o perdão para eles. Assim, hoje, se eu volto, se eu derramo o meu coração para Deus, digo assim: Deus, olha, eu pisei na bola e eu estou aqui, eu estou arrependido, perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Perdoa, meu Deus eterno, porque é isso que eu estou precisando. É só o Senhor que pode fazer isso. E eu não sei, Zilda, dessas coisas todas, né? O que você acha dessa ideia de estar se posicionando, não aceitando
a iniquidade que o mundo está fazendo. Isso fala com você, assim? Isso é gritante, né? Vivendo hoje, né? Rodeado por pessoas iníquas, não é? Que muitas vezes elas fazem armações, situações, né? Que acabam envolvendo todo mundo, né? Na verdade, essas, né? Compromete a todos, tá? Sem dúvida. Todos, os ímpios, né? E é muito complicado conviver, né? Com as pessoas, né, que contaminam mesmo tudo, o ambiente de trabalho, não é? O ambiente do dia a dia, às vezes, muitas vezes a nossa família, né? Pessoas que acham que dá para resolver as coisas no jeitinho, né? Então, infelizmente, não é? Também tem uma frase aí que se coloca que a gente tem que ser politicamente correto. Isso é um absurdo, porque está levando a todos, não é, para o caminho, não é, da morte, porque para do pecado, né? Então, essa paraxá de hoje, ela também tem essa importância, né, de entendermos que primeiro temos que reativar a nossa aliança com Deus, né? Quem já entende ou ajudar as pessoas que estão nesse processo, não é? De reencontro ou de um encontro, né, com Deus, não é? A questão da verdade, da palavra, não é? Das libertações, de curas, não é? E como que nesse mundo hoje nós podemos se manter íntegros segundo a vontade do Senhor, É verdade. né? É um grande desafio, não é? É um enorme desafio, não é? Mas a gente não pode fazer, né, acordos com coisa que a gente vê que está errada, né? Então a gente precisa pedir a Deus esse discernimento, né? Pedir a direção de como agir no meio em que a gente vive e quando que a gente pode, através da presença de Deus, através das nossas vidas, interferir, não é? De uma maneira que seja luz, não é? Aonde nós estivermos. Isso mesmo, Zilda, muito bem colocado. E eu acho que para encerrar, eu gostaria de lembrar o que em Hebreus capítulo 10 é dito. Na verdade, lá ele fala assim: olha, antigamente você precisava fazer sacrifício. Toda vez que você pisava na bola, vai lá e faz um sacrifício, pede perdão e se aproxima de Deus novamente. Mas no versículo 14 ele diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E ele está falando aqui de Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach fez o sacrifício definitivo, que não precisa ser repetido, é o sacrifício perfeito. Ele já pagou o preço do nosso resgate. Nós só precisamos fazer uma coisa: precisamos declarar que aceitamos esse sacrifício. No instante em que você faz isso, em que você entende, diz que entende, declara que entende o que Yeshua fez para pagar o sacrifício, que ele foi o cordeiro sacrificado e sacrificado de uma vez por todas, no dia que você fizer isso, aí você tem a salvação, que, aliás, é o próprio nome de Yeshua. Yeshua significa salvação. É muito lindo tudo isso que a gente tem, e eu queria encerrar dizendo assim: às vezes as coisas parecem complicadas para a gente, e a gente está disposto a te ajudar a entender essas coisas. Nós temos um e-mail chamado israelnocaminho@gmail.com. Você pode mandar as tuas perguntas de maneira privativa para a gente. Isso vai ser tratado um a um, não vai ser tratado publicamente. Ou então você pode colocar também tuas perguntas publicamente no nosso canal Israel no Caminho. E nós queremos agradecer esse tempo que você passou com a gente,
esse investimento seu de estar ouvindo o que Deus contou para a gente, como Deus falou ao nosso coração. E eu tenho certeza que Ele vai falar também ao teu coração. O que eu posso desejar é assim um Shabat cheio de Shalom. E a Zilda, eu acho que também, né, Zilda? Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, que a gente possa buscar cada dia mais estarmos em condições de ouvirmos a voz de Deus e obedecer e nos submeter a Ele. Um Amém. Shabbat com muito Shalom. Amém, amém, amém.